Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de VBA Módulo 1. Nessa videoaula nós vamos ver na prática como funcionam as estruturas de laço no VBA, ok? Então, eu estou com esta planilha aqui aberta, é a planilha VBA M102 Atividades. Lembrando que esta pasta de trabalho, a pasta anterior e as pastas posteriores que nós iremos utilizar fazem parte do material do curso que vocês podem acessar através do link disponibilizado no primeiro vídeo de apresentação do curso, ok? Bom, então como vocês podem ver, esta pasta de trabalho contém 4 guias. Nós vamos nos posicionar na guia exercício 2. Nós vamos efetuar este exercício em primeiro lugar. Notem que aqui eu tenho uma lista de grupos de alimentos. Então, eu tenho o grupo café, chás e sucos, bebidas alcoólicas e assim por diante. Vamos supor que nós tivéssemos a necessidade de criar uma rotina em VBA que fizesse o preenchimento desse código do grupo, tá? Iniciando com o número 1 até o número 27, que corresponde ao último item, certo? Então, vamos nos posicionar aqui na guia desenvolvedor, vamos clicar em Visual Basic. Notem, como esta é uma pasta de trabalho que nós ainda não havíamos utilizado, o ambiente de trabalho do VBA é apresentado desta forma. E vejo que aqui na estrutura, aqui está o nome da minha pasta de trabalho, certo? E vejo que nesse projeto do VBA, eu só tenho um elemento, que são os objetos desse projeto, que são quais? A própria pasta de trabalho, a minha planilha exercício 3, a planilha exercício 1, a planilha dados e a planilha exercício 2, certo? Bom, para nós criarmos então uma rotina aqui no VBA, nós precisamos criar um novo elemento que é o módulo. Lembrando que todas as rotinas ou funções que nós criamos vão ficar armazenadas dentro de um módulo. Então, como que a gente faz isso? Eu vou me posicionar aqui na guia Inserir, e aqui vai ser apresentada a opção de inserir um user form, um módulo ou ainda um módulo de classe. Nós vamos clicar nesta opção módulo e está criado o módulo 1, está aqui ele, e aqui ao lado já foi apresentado para nós o editor do VBA para que a gente possa iniciar a criação da nossa rotina. Eu vou me posicionar aqui no início, vou colocar a palavra reservada sub, e para esta primeira rotina nós vamos usar a estrutura de laço for next. Então, vou chamar essa rotina de exemplo underline for, tá? Enter. E aqui vou começar. Bom, quando eu utilizo a estrutura for next, eu preciso criar uma variável que vai ser uma variável de incremento, que vai ser, na verdade, um contador para que eu possa controlar quantas vezes eu vou ficar dentro desse laço, dentro do loop, certo? Então, aqui eu vou dar um tab, vou colocar assim, din, vou chamar essa variável de vcount, e ela vai ser do tipo integer, certo? O contador vai ser um número inteiro, ok? Outro detalhe, como nós vimos, esta pasta de trabalho do Excel possui 4 planilhas, certo? Então, eu vou colocar aqui uma cláusula do VBA para ter certeza que eu estou posicionada na planilha certa, tá? Então, vou colocar assim, sheets, entre parênteses, vou definir qual é o nome da minha planilha. No caso, eu quero me posicionar na planilha exercício 2, tá? Então, vou colocar entre aspas duplas o nome desta planilha. O nome tem que ser exatamente como está escrito na minha guia, tá?
Se tiver alguma divergência, o VBA não vai encontrar e vai dar um erro na minha rotina. Vou fechar minha aspa dupla, vou fechar aqui o parênteses e vou colocar um ponto. O que eu quero fazer? Eu quero selecionar esta planilha, tá? Então, vou colocar aqui Select. Pronto. Agora, eu vou me posicionar também em uma célula específica desta planilha. Então, vejam. Eu tenho aqui na primeira linha desta planilha, exercício 2, os títulos das duas colunas, tá? E eu quero começar a inserção dos números sequenciais a partir da linha 2. Então, eu vou me posicionar nesta célula, que é a célula A1, ok? Então, a minha posição inicial, vou usar o objeto range para isso, né? O range, entre aspas duplas, A1, fecha, select, tá? Então, vejam, aqui selecionei a planilha exercício 2. E aqui estou selecionando, ou melhor, estou me posicionando na célula A1, ok? E a partir de agora, eu vou iniciar a minha estrutura de laço. Lembrando que a estrutura for inicia com a palavra reservada for e finaliza com a palavra next, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou colocar assim, for, em primeiro lugar, quantas vezes eu quero percorrer o laço? Como a gente viu anteriormente, esse código do grupo vai começar aqui, né? O número 1 é aqui. Então, o último código vai ser o 27. Então, na verdade, eu quero que o VBA permaneça nesse laço por 27 vezes, certo? Então, é isso que eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar assim, for vcount igual a 1 to 27, tá? Preciso colocar aqui que é para ele incrementando de 1 em 1? Não, porque este é o default no for. Eu só vou ter que definir de quanto em quanto que eu quero que ele incremente o meu contador, caso exista a necessidade de ser um valor diferente de 1, tá? Então, por exemplo, se fosse de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, aí sim eu teria que colocar aqui mais o step val, tá? E definir um número qualquer, ok? Bom, o que eu quero que ele faça enquanto ele estiver aqui nesse laço? Eu vou dar mais um Enter e vou dar um Tab. Eu quero que ele mova o valor que tiver nesse contador aqui para a célula ativa no momento, tá? Como que eu vou fazer isso no VBA? Eu vou colocar assim, active cell ponto. Lembra daquela propriedade que nós tínhamos que era offset, que permite efetuar um deslocamento? É ela que eu vou utilizar, tá? Então, entre parênteses, eu vou dizer quantas linhas que eu quero que desloque e quantas colunas. Na verdade, o número de linhas que eu vou querer deslocar vai ser o mesmo valor que eu tiver aqui em vcount. Então, vou colocar aqui vcount, vírgula. E quantas colunas eu quero deslocar? Nenhuma, eu quero permanecer na coluna A, tá? Então, vou colocar o 0, vou fechar aqui e vou colocar um outro ponto, tá? Então, porque nesta célula em específico, eu vou querer atribuir um valor, né? Vou alterar a propriedade dela, que é o value. Então, vou atribuir o valor de vcount. Para que vocês possam entender melhor, vejam. A minha célula ativa, quando eu iniciei essa rotina, é a célula A1, certo? O meu vcount, quando ele entrar aqui no for, vai ser 1. Tá? A primeira vez ele é 1. Então, eu estou pedindo para o VBA, a partir da célula ativa, que ele desloque o valor de vcount, que vai ser 1 na primeira vez. Então, ele vai se deslocar para qual célula? A2. E qual é o valor que ele vai atribuir para a célula A2? O valor de vcount, que vai ser 1, começou no 1.
Quando ele entrar na segunda vez no laço, esse vCount vai ser igual a 2, tá? E aí ele vai fazer o offset a partir da célula 1, deslocando quantas linhas? 2, que é o valor de vCount, tá? Então, A1, A2, A3. E qual que vai ser o valor da célula A3? Vai ser o conteúdo de vCount, que nesse momento será 2. Entenderam? Depois, na prática, a gente vai fazer o passo a passo para vocês perceberem como funciona. Bom, movi então o valor de vCount para a célula que está sendo lida no momento. O que eu quero mais? Mais nada, é só isso que eu preciso, né? Então, vou colocar aqui Next vCount. Notem, nesse momento, eu estou fechando a minha estrutura do for com o Next. E esse Next, o que ele faz? Ele incrementa 1 automaticamente no vCount. Então, quando ele voltar aqui vai ser 2, quando ele voltar aqui vai ser 3 e assim por diante, até chegar no número 27, tá? Para que vocês compreendam de uma forma melhor ainda, né? Nós vamos vir aqui no Excel, eu vou me posicionar na última guia que nós temos, ó, exercício 3, tá? Eu vou voltar aqui no VBA e nós vamos executar essa rotina passo a passo. O que é o passo a passo? É fazer com que o VBA execute linha por linha para que nós possamos acompanhar o que está acontecendo dentro da nossa rotina, tá? Então, vejam, me posicionei aqui. Para acionar o passo a passo ou o depurador, como é chamado, eu vou usar a tecla F8, tá? Então, cliquei no F8, ele vai colocar essa marcação amarela aqui, dizendo que vai iniciar a minha rotina. E eu continuo, mais um F8. Vejam, aqui, ó, notem, eu estou posicionada na guia exercício 3, tá? Depois que ele fazer essa linha de comando, ele vai se posicionar na guia exercício 2. Vamos lá, mais um F8. Vamos voltar lá, vejam, tá posicionado agora na guia exercício 2, tá? Agora, ele vai fazer um select na célula A1, então, vou dar mais um F8. Vamos lá ver, tá aqui, ó, se posicionou na célula A1. Vai entrar no laço, então, vou dar um F8 aqui. Vai mover o valor de vCount, então, notem, para a gente saber qual é o valor de vCount, basta vir com o mouse em cima e ele vai mostrar para nós, tá? vCount igual a 1. E ele vai mover para a célula fazendo um offset, tá? Então, vamos dar um F8 para a gente ver lá na planilha o que está acontecendo. Então, ó, moveu o número 1 para a primeira célula, perfeito. Vai fazer o Next, vou continuar com F8. Agora, vai fazer a segunda movimentação. Passou, vamos ver lá na planilha, tá aqui, ó, tá? Então, é isso que ele vai fazer até esse contador chegar ao número 27, ok? Bom, nós já vimos que está funcionando direitinho, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso fiquem com dúvida, coloquem nos comentários, tá? Então, agora eu vou dar um F5 para ele executar até o final da rotina, tá? Então, F5, pronto. Preencheu toda a minha coluna de código do grupo até o número 27, tá? Eu vou parar aqui. E este foi um exemplo, então, de subrotina usando a estrutura de repetição for next. Para essa aula não ficar muito extensa, eu vou interromper o vídeo agora e na sequência a gente vai ver como funciona a estrutura do while utilizando este mesmo exercício, tá? Então, até a próxima videoaula.